O estado atingido por catástrofes no intervalo de apenas 6 meses, depois de ter enfrentado quase 3 anos de seca, o Rio Grande do Sul virou exemplo do que as mudanças climáticas podem fazer, com eventos já considerados extremos. Para os especialistas, o avanço do aquecimento global é um dos fatores. Hoje é um fato inegável que as mudanças climáticas estão causando eventos extremos por todo o mundo. E o que acontece no Rio Grande do Sul é exatamente isso. Você tem o efeito de um aquecimento global de 1,5 graus acima do que era no período industrial de 1850. E hoje, esse índice de aquecimento, ele se soma a outros fatores. E aí, o Rio Grande do Sul, como uma região muito vulnerável às mudanças climáticas, acaba sendo vitimado por esse processo, né? Então, é bom compreendermos que vivemos diante de um elemento novo, que não é nem um novo normal, que ele é um elemento desconhecido, porque os efeitos das mudanças climáticas, eles acabam sofrendo sinergias e cumulatividades, ou seja, existe uma imprevisibilidade na extensão do impacto que se provoca. Então, o fato é que para resolver esses problemas, nós temos que conter as mudanças climáticas, principalmente com a eliminação da queima de combustíveis fósseis. As particularidades da região são potencializadas por outros indicadores, como o fenômeno El Niño, vigente desde meados de 2023, como explica Carlos Bocuí. Um dos elementos que potencializa os efeitos que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul é o fenômeno El Niño, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, que é um efeito natural sazonal que se alterna com Laninha. O El Niño aquece as águas do oceano e Laninha esfria as águas do Oceano Pacífico. Devido à grande extensão do Oceano Pacífico, isso interfere no clima de todo o mundo. Então hoje, o que está ocorrendo é que você tem um aquecimento global, tem uma temperatura de 1,5 graus mais praticamente do que era na era industrial, e por outro lado você tem um incremento desse processo com o efeito do El Niño. Então isso tudo, de uma forma sinérgica, leva a uma situação de intempestividade que provoca intensa pluviometria, intensas chuvas concentradas naquela região. E isso acaba provocando todos esses danos que nós estamos assistindo hoje. Para o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, não há dúvidas que o Brasil vive uma emergência climática. O planeta vive hoje um estado de emergência climática. Não há mais dúvida sobre isso. Se você observar todos os efeitos que ocorreram no ano passado e nesse ano, em conjunto com o El Niño, e que levou a incêndios na América do Norte, intenso extremo calor no centro dos Estados Unidos, incêndios na Península Ibérica, na Grécia, acidentes de chuvas extremas no norte da África, na região da Califórnia, no Pantanal brasileiro, na Amazônia. Tudo isso demonstra que existe um quadro de desequilíbrio planetário e que os efeitos são muito intensos. Então isso se caracteriza como um estado de emergência, onde é preciso agir com presteza, com eficiência, para conter esse processo de aquecimento global. Senão nós vamos ter uma situação incontrolável, com altíssimos custos à vida humana, ao meio ambiente, às cidades, ao campo, à agricultura, à água, etc. Então, é preciso que no estado de emergência climática você tenha também ações urgentes a serem tomadas para que isso não leve a sociedade humana a um estado de perda de qualidade de vida muito intenso. O ser humano tem que estar fazendo alguma coisa diferente com a natureza para ela estar basicamente se cobrando da gente, né? Eu acho que poluição, alguma coisa está acontecendo porque isso não é normal, não é nada natural, isso é alguma coisa causada. O uso inadequado do território acaba levando a uma situação de sociedade de risco, porque as áreas inundáveis elas são ocupadas por moradias
são destruídas muitas vezes pela agricultura extensiva. Há um processo de erosão constante, assoreando corpos d'água, ou seja, é preciso que todo o regramento territorial, que o zoneamento, não só no campo, mas nas cidades, ele seja adequado para respeitar a dinâmica da natureza e livrar a sociedade de forma preventiva de se ver vitimada diante de eventos extremos. Então é muito importante o planejamento ambiental, é importante o planejamento territorial, é importante o licenciamento ambiental para que não se construa, seja para uso habitacional, industrial ou agrícola, em áreas que são de importância ecológica. E aí você tem que respeitar a normativa já existente no Brasil, evitar que ela seja desmantelada por interesses econômicos e, melhor ainda, aprimorá-la para que, diante das mudanças climáticas, você tenha regramento que seja efetivo para proteger a sociedade. Ou seja, a capacidade humana de se adaptar ao meio ambiente é a garantia da sua própria sobrevivência. E a sabedoria é estabelecer um bom regramento ambiental de uso e ocupação do território. Segundo a ONU, 1/3 da população mundial ainda não tem cobertura de mecanismos de aviso prévio. Chamar atenção para esse tema é importante para a dimensão de prejuízos globais dos fenômenos climáticos causados pela ação humana. Alerta precoce é um sistema defendido pelas Nações Unidas para que a sociedade humana possa, através da tecnologia, ter alertas meteorológicos e que a sociedade possa responder a esse alerta no sentido de se proteger. Ou seja, é uma ação preventiva, onde você tem um sistema de alarme e você tem um sistema de resposta adequada pela sociedade. 1/3 do mundo não tem ainda sistemas de alerta precoce. No Brasil, nós temos essa carência. Vejam o que aconteceu no Rio Grande do Sul. As pessoas foram pegas de surpresa como numa armadilha, não é? Então, essa questão do alerta precoce é fundamental em tempos de mudança climática para que você possa estabelecer procedimentos tanto de alerta como de resposta que possam salvaguardar a vida e o meio ambiente. Cidades embaixo d'água, vidas perdidas, histórias tristes que farão parte de cada um que sobreviveu. Diante de eventos extremos, o papel do Estado é de defesa civil, mas antes disso é do aspecto preventivo de eliminação do risco. Então, mapear as áreas de risco, impedindo a sua ocupação ou promovendo a sua desocupação, trabalhando de forma estrutural o problema, é o primeiro passo. O segundo é, diante da impossibilidade, você estabelecer um sistema de alerta que seja eficiente, didático, pedagógico, que seja compreendido pela comunidade e que a comunidade saiba o que fazer, saiba para onde ir, que tenha rota de fuga, que tenha abrigo. Você tem elementos estruturantes que permitam à sociedade se defender para que ela não se sinta perdida e pega numa verdadeira armadilha, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Então é muito importante essa capacidade do Estado, em conjunto com a sociedade, de responder ao evento extremo, cada um fazendo o seu papel e, ao final, você tendo um sistema que possa proteger a sociedade, principalmente os mais vulneráveis.